da parte de Deus nessa manhã. E nós vamos ler e meditar no Salmo 1. Salmo 1 diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Pois bem, que Deus possa conceder a nós essa manhã a condição, pelo Espírito Santo de Deus, de compreendermos aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. O Espírito Santo do Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações para receber a palavra de Deus. O salmo que nós lemos começa falando a questão da felicidade. E ser feliz é um desejo de todos os homens. Todos nós desejamos a felicidade. Mas onde ou em quem encontrar a felicidade ou a verdadeira felicidade? Muitas das vezes o homem, na sua ânsia por aquilo que possa produzir, possa trazer felicidade para a sua vida, muitas vezes o homem entra por caminhos que não são os bons caminhos. O homem se envolve com muita coisa na expectativa de que aquilo possa trazer algum tipo de felicidade. E é possível que algumas situações em que o homem se envolve possa até levá-lo a sentir um momento de prazer, mas um momento de prazer não significa felicidade verdadeira, né? Às vezes o momento de prazer pode ter como consequência terríveis momentos futuros. E nós percebemos isso com clareza quando nós vemos as pessoas que entram pelos mundo da droga, né? O mundo da droga, muitas vezes as pessoas se envolvem com as drogas em busca de um momento de prazer, de felicidade, e depois descobre que, na verdade, entraram por um caminho que tem provocado sentimento de destruição, sentimento de angústia profunda, né? Pessoas que estão aí sofrendo porque querem sair desse tipo de situação em que se encontram, e muitas das vezes a angústia vai apertando porque não estão conseguindo sair dessa situação. Então são momentos difíceis, né? A vida das pessoas que em determinado momento procurou em alguns meios, alguns recursos, um tipo de prazer, de felicidade, que na verdade acaba sendo uma ilusão, né? E muitas das vezes essa busca por esses caminhos vem muitas das vezes a partir de um conselho dado por alguém, a partir de um convite dado por alguém, e a pessoa acaba entrando por esses caminhos. A palavra de Deus diz que há caminho para o homem que parece ser bom, mas no fim são caminhos de morte, né?
Mas a palavra do Senhor nos apresenta que a verdadeira felicidade, ela só pode ser encontrada aos pés de Deus. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada no Senhor. E a palavra começa dizendo, o Salmo começa dizendo: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Ou em algumas outras traduções, pode dizer, talvez de uma maneira até mais clara para nós: feliz é aquele que não se deixa levar pelo conselho dos maus. Então, muitos são os conselhos que nós recebemos na nossa vida. Mas onde está o verdadeiro conselho? Onde está o bom conselho, né? E a palavra de Deus está dizendo que o homem que não se deixa levar pelos conselhos dos maus, esse homem é um homem feliz. Mas o que é que a palavra de Deus diz que é ser mau? O que a palavra de Deus quer dizer com esses maus? Aí nós vemos que o verso seguinte completa dizendo: não se detém, nem se detém no caminho dos pecadores. Não se deter no caminho dos pecadores é não seguir os exemplos daqueles que não querem saber de Deus. Os pecadores aqui, claro, todos nós pecamos. Quem pode dizer que não peca? A palavra de Deus diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas há uma distinção na palavra de Deus entre pecadores salvos, que são aqueles que se voltam para Deus, que amam a Deus, e que quando cometem um pecado se arrependem, não deixam ser dominados por essa vida pecaminosa que vai na contramão da vontade de Deus. Mas existe aqueles que são os pecadores, que em outras traduções vai dizer que são aqueles que não querem saber de Deus. Existem pessoas assim. Existem pessoas que não querem sequer ouvir falar de Deus. Não querem ouvir falar as coisas de Deus. Não querem ouvir falar do reino de Deus. Não querem ouvir falar da palavra de Deus. Quantas pessoas assim? Quantas pessoas que sentem raiva quando olha alguém falando ou pregando a palavra de Deus? Quantas pessoas que estão diante de uma televisão e quando se depara com alguém falando de Deus, ele muda logo o canal, porque o que lhe interessa não são as coisas de Deus. Alguns podem até dizer: não, mas eu me interesso por Deus, eu creio em Deus. Ora, crer em Deus, a Bíblia diz que até o diabo crê. Agora, se interessar por Deus é outra coisa. Porque dizer que crê em Deus, mas vive numa vida completamente contrária àquilo que Deus espera de nós, isso é a palavra de Deus, que é aquelas pessoas que assim conduzem as suas vidas, a palavra de Deus chama de homens maus. Maus aos olhos de Deus. Maus porque não querem saber de Deus. E muitas das vezes são essas pessoas que vão levar conselhos. Muitas vezes você, quando está precisando de um conselho, você vai querer se aconselhar com pessoas que não querem saber de Deus e o que se espera. O que você acha que essa pessoa vai te aconselhar? Qual o caminho que você acha que essa pessoa vai apontar como solução? Então a palavra de Deus está dizendo que aquele que quer ser feliz,
ele não se deixa levar pelos conselhos maus. Ele não segue os exemplos dos pecadores. Ele continua na palavra, ainda no verso 1, não se ajunta à roda dos zombadores. Zombadores aqui, aqueles zombadores das coisas sagradas. Você já teve essa experiência de estar numa rodinha e de repente você começa a ver as pessoas zombando das coisas sagradas, zombando das coisas de Deus? Se você quer ser feliz, esse não é o local. Onde cabe a zombaria das coisas de Deus, não é o lugar que vai te levar à verdadeira felicidade. Tem um louvor que nós cantamos que diz assim: felicidade é ter Cristo ao meu lado. Felicidade é ter Cristo ao meu lado. Por Ele ser guardado e ter meu nome escrito nos céus. Então, o que é felicidade? Onde encontrar a verdadeira felicidade? Em Cristo. Felicidade é ter Cristo ao meu lado. Felicidade é saber que eu estou sendo guardado por Cristo. Cristo está comigo. Pode vir as adversidades, os problemas, as lutas, mas eu sei que eu não estou sozinho porque Cristo está comigo. Isso me traz felicidade. Quando eu tenho essa certeza, essa comunhão com Cristo, não é simplesmente dizer que Ele está, mas é de fato saber que Ele está, sentir que Ele está. É isso que nós precisamos. Ter Cristo ao meu lado, ser guardado por Ele e ter o meu nome escrito no céu. Certa vez Jesus mandou 70 discípulos, deu autoridade aos discípulos para curar os enfermos e expulsar os demônios, e eles saíram fazendo isso. E quando eles retornaram muito alegres, porque eles viram que os demônios lhes submetiam quando eles usavam a autoridade que Cristo havia lhes dado. E quando Jesus olha para eles ali alegres por ver que os demônios estavam lhes submetendo, Jesus disse o seguinte: vocês devem alegrar, não porque lhes submetem os demônios, mas vocês devem alegrar por ter os vossos nomes escritos nos céus. Então a verdadeira felicidade é saber que o nosso nome está escrito no céu, de que nós somos salvos em Cristo, de que momento que nós deixarmos essa vida, o que nos aguarda é o gozo eterno e não a condenação eterna. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, gozar de todas as coisas que esse mundo pode oferecer e, na sua maioria das vezes, coisas que não glorificam a Deus, viver uma vida dominada pelo pecado e, quando chegar o fim da vida, o que vai receber uma condenação. E isso é ser feliz? Não, ser feliz é ter certeza de que em Cristo nós temos uma esperança de uma vida eterna, no lugar de gozo eterno. O Salmo, no verso 2, assim: pelo contrário, aquele que quer ser feliz, ele tem o prazer na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. Aquele que está buscando a verdadeira felicidade tem o prazer na palavra de Deus. E nela medita de dia e de noite. O prazer de estar meditando na palavra de Deus é aqui a fonte da nossa verdadeira felicidade. E o conselho da palavra do Senhor é que nós devemos ter um prazer tal que nos faça meditar na palavra de dia e de noite. Ou seja, constantemente, estarmos meditando na palavra
de Deus, nos seus conselhos, os conselhos que a palavra de Deus tem para nós, porque a palavra de Deus tem conselho para a nossa vida em qualquer situação, qualquer área da nossa vida. Nós vamos para a palavra de Deus, nós temos bons conselhos acerca de tudo, acerca de tudo. Então, quando nós meditamos na palavra, nós somos conduzidos por ela e com certeza as nossas decisões serão acertadas e o resultado será resultado positivo, que o salmista faz questão de comparar essa pessoa que o prazer está na lei de Deus e medita nela dia e noite, como uma árvore que foi plantada junto ao ribeiro e que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham, tudo que faz prospera. Então ele está dizendo que a pessoa que de fato tem a Bíblia como a palavra de Deus como fonte da sua verdadeira felicidade e medita, né, na palavra de Deus, exatamente como essa árvore junto ao ribeiro. Ou seja, estará sempre com vida, sempre com vigor, mesmo nos momentos de sequidão, de dificuldade, ausência de chuva, mas a raiz está profunda lá junto às águas e, portanto, as folhas, elas não caem, elas permanecem viva, a felicidade é constante e a prosperidade também, porque tudo que faz, Deus vai abençoar. Mas diz a palavra que o mesmo não acontece com os perversos, com os maus, com os pecadores, com os zombadores. O mesmo não acontece com eles, porque eles são como uma palha levada pelo vento. Esses serão condenados quando vier o juízo. Olha que situação. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que aqueles que vivem no domínio do pecado, o que lhes reserva é um juízo de condenação. Porque os pecadores, no final, não terá lugar para eles entre os justos. Quem são os justos? Os salvos. Aqueles que foram alcançados por Cristo, aqueles que amaram a Deus, aqueles que tiveram prazer na lei de Deus, esses serão os salvos, mas os pecadores não haverá no dia do juízo lugar para eles junto com os salvos. Porque o que espera o pecador é a condenação, que a palavra de Deus está dizendo. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos. Olha que coisa boa saber que quando nós amamos a Deus, quando nós procuramos dar valor à palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor guarda o caminho dos justos. Mas o caminho dos perversos leva à destruição, ou seja, o final daquele que leva uma vida sem Deus, sem rumo, sem direção de Deus. Aquele que se deixa levar por esse mundo, pelo curso desse mundo, dominado, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então o curso com que esse mundo está sendo conduzido, influências de pensamentos contrários à palavra de Deus e que domina, que influencia, é aqueles que deixam se levar por curso desse mundo, contrário à vontade de Deus, experimentarão a destruição no final, porque o caminho dos perversos, o caminho dos maus é o caminho de destruição. Então você que está me ouvindo essa manhã, ouvindo a palavra de Deus e o conselho da palavra de Deus aqui no Salmo 1, se você precisa de um conselho, vá buscar aos pés de Deus, vá à palavra de Deus. O bom conselho está na palavra de Deus. Homens de Deus, servos de Deus, compromissados com a palavra de Deus, têm sim um bom conselho, mas desvie daqueles que não querem saber de Deus. Desvie no sentido assim, não se deixe levar por eles, não se deixe levar pelos pensamentos. E se alguém que está me ouvindo essa manhã se encontra
longe dos caminhos de Deus, já iludido por esse mundo de pecado, vivendo uma vida completamente dissoluta, se você que está me ouvindo essa manhã, é tempo de você mudar o seu curso, é tempo de você escolher o caminho da verdadeira felicidade. E o caminho da verdadeira felicidade não é longe de Deus, não é longe de Cristo. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você não quer receber o juízo de destruição no final, arrependa-se hoje, volte-se para Cristo hoje, assuma um compromisso com Deus, em Cristo Jesus hoje, não deixa para amanhã, não deixa para amanhã. Eu li essa semana de uma pessoa, servo de Deus, que estava no hospital e ali sentindo muitas dores no peito, horas sentindo dor no peito, e ele escreveu o seguinte, e ele diz assim, que naquele momento se percebe que o mais importante do que a vida é aquele que é dono da vida. E viver uma vida com Deus, de compromisso com Ele, é muito mais importante. E que muitas das vezes nós nos ocupamos com tantas coisas supérfluas e deixamos Deus de lado. E ele continua escrevendo, dizendo: se Deus me der um pouco mais de tempo, eu quero viver servindo a Ele. E aqui fica o meu conselho. Por que esperar chegar num ponto desse para chegar a essa conclusão? Por quê? Você pode chegar a essa conclusão ouvindo essa palavra hoje. Você pode chegar à conclusão de que o caminho da felicidade é servir a Deus, é viver para Ele, é buscar a comunhão com Ele. E se você entregar sua vida para Cristo hoje, arrependido, Deus te libertará dos laços, dos vícios, do mundo de pecado, perdoará todos os seus pecados e te dará paz na alma. E a verdadeira felicidade é aquela que traz paz na alma. E paz na alma só com a presença do Consolador, o Espírito Santo de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos estar ouvindo mais o louvor. Deus possa estar operando grandemente na sua vida. E eu já quero deixar aqui antecipado o meu abraço a você. Que Deus assim possa nos abençoar. Gospel Hits.